Deixa o Senhor falar no teu coração. E não se deixe desperceber de nada. E ouça a voz do Senhor Jesus. Muitas pessoas, a gente acaba se perdendo, né? E a gente fica
tenha um momento de oração, sua vida, você e Deus. Eu vou convidar o pastor Paulo Velho para vir aqui. Esse momento em que você está orando, pedindo pela sua vida, para que Deus fale com você, Deus trate com você, Deus use o pregador nessa noite, e tudo aquilo que nós vamos fazer aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor. O pastor Cláudio vai ser o nosso intercessor por mim, por você, nessa hora. Vamos ser esse momento de oração. Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade de estar na tua casa hoje à noite, pela oportunidade de ouvir a tua voz, pela oportunidade de cantar louvores ao nome do Senhor, porque bendito és tu, ó Deus, sobre tudo e sobre todos, e queremos consagrar as nossas vidas nesta noite, para estar diante de ti com os nossos corações abertos, receptivos à tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar, continuar falando, tocando em nossos corações, todos de uma forma muito exposta, especial e poderosa, a vida do pastor Hernandes Dias Lopes. Que ele seja um instrumento poderoso do Senhor para falar aos nossos corações, e que também os nossos corações se encontrem receptivos a tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Não queremos apenas ouvir, queremos nos apropriar, queremos viver, queremos mudar. Queremos, ó Deus, cumprir aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu propósito para as nossas vidas e para as nossas famílias. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Rubem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Obrigado pelo seu ministério. Obrigado porque ele é um homem de Deus. E como homem de Deus tem abençoado as nossas vidas. Que este momento, ó Deus, seja um momento especial para cada um de nós que estamos nesta casa, nesta noite. E seja o Senhor glorificado, enaltecido e exaltado, mas que sejam os nossos corações tocados profundamente pelo teu Espírito Santo hoje à noite. E a nossa oração, o nosso clamor, no bendito nome daquele que morreu por nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu quero, em nome da primeira Igreja Batista de Americana, dar uma palavra de boas-vindas a todos vocês. Grande alegria para nós receber você, sua família. Nós, da igreja, desde o ano passado, pastor Nazareno, acertamos essa agenda com o pastor Hernandes e temos orado por este momento, expectativa gostosa daquilo que Deus vai, com certeza, já está fazendo no nosso meio. Não é? Então, você é muito bem-vindo. Não é? Você que está aqui pela primeira vez, nós temos um berçário que está aqui nesse corredor, saindo à esquerda, se você precisar ali atender o seu filhinho, alguém, temos dois banheiros aqui em cima, temos banheiros descendo a escada, temos um salão social, temos uma cantina preparada aí, porque sabemos que alguns dos irmãos vieram já do trabalho, das atividades do dia, então nós também teremos esse tempo de comunhão. O pastor Hernandes está trazendo também os livros dele, e até o final do culto, o carro que estava vindo deu um pequeno probleminha, mas já está sendo socorrido. A gente espera disponibilizar esses livros que tanto tem nos abençoado, e você também pode abençoar o ministério do pastor Hernandes, adquirindo o livro, presenteando alguém de repente, não é? Isso com certeza será um presente muito valioso, e você abençoará a vida de alguém. Então, são todos muito bem-vindos, não é? Nós queremos saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aqui na igreja nós temos um hábito assim, não é? A gente abraça. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de gente, né? Então nós vamos fazer isso agora. Pelo menos 5 pessoas. É um número bom, sim. Pelo menos 5. Então fique em pé aí agora e vamos juntos aí dar um abraço. Conheça a pessoa, se apresente a pessoa que está com a gente e tenha esse tempo de comunhão. Salmo 51, verso 15 a 17. Vamos fazer bem bonito aí? Vamos lá? Abre, Senhor. Não
propósito de juntos intercedermos uns pelos outros. E nós vamos ter agora um momento de intercessão e gratidão. Hoje nós tivemos o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Moro, e o Brasil todo tem vivido essa expectativa quanto às decisões e tudo aquilo que ainda está para acontecer. Devemos orar pelo nosso país e devemos orar pelas autoridades. O Daltan Delagnol é o nosso irmão em Cristo e ele é um dos cabeças de todo esse processo, né, dos promotores, e ele tem sido atacado de uma maneira séria, né, por aqueles que não querem realmente entender o propósito de Deus e a vontade de Deus. Devemos orar juntos com a igreja, devemos orar uns pelos outros. Então nós vamos ser conduzidos agora nesse momento, por esse cântico de adoração, e vamos ter esse momento de intercessão. E eu vou convidar o pastor Oswaldo para que ele nos conduza nesta oração intercessória. Se você está vivendo um momento difícil nessa hora, nesse tempo, coloque-se diante do Senhor. Se você conhece alguém que está enfrentando alguma batalha, vamos nos lembrar de orar com ele agora. Nossas famílias, hoje, esse mês de maio é o mês da família. O tema é família, não é? E nós vivemos em família. Nós precisamos da sabedoria de Deus nos nossos relacionamentos. Então nós vamos orar assim, vamos cantar, depois vamos ter esse momento de oração. Se você sentir no coração o desejo de vir até aqui à frente, pode vir, se ajoelhar aqui, pode vir, fique à vontade. Nós estamos na presença do Pai. O pastor Orlando de volta vai nos conduzir nessa oração, vamos ser conduzidos nesse canto. Quanta
sair do seu lugar, talvez você tenha uma necessidade. Nós estamos vivendo esse mês, o mês da família, em especial o mês da família. E eu creio que várias famílias estão juntas aí. E se você estiver com a sua esposa, com seu pai, com seu filho, coloque a mão no ombro dele, ore junto, interceda por ele agora, faz uma oração agora em favor da sua família. Talvez você está aqui, seu filho está em algum lugar, você nem sabe onde ele está. Talvez o seu esposo, a sua esposa, alguém que ficou em casa enfermo. Faça aquela oração agora para que o Senhor possa visitar aonde estiver aquele que você gostaria que estivesse aqui do seu lado. E eu sei que o Senhor ouvirá as nossas orações, porque eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu creio que o Senhor está aqui. Amém? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te adoramos, ó Senhor, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. E o Senhor que conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, sabe do que precisamos e necessitamos. Colocamos tudo na Tua presença, Senhor, para que o Senhor conduza da melhor forma, da melhor maneira, que o meu querer, o meu eu não venha superar o Teu querer, Senhor, mas que o Senhor seja o Senhor total das nossas vidas. Eu creio que muitos estão aqui, às vezes, gostaria que um dos seus filhos, ou um dos seus, aqueles que são seus, estivesse junto, mas não estão. Então, Senhor, visita agora onde eles estão. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ir agora onde está essa pessoa e o Senhor possa fazer uma obra na vida. Se for enfermidade, cura, Senhor. Se estiver afastado dos Teus caminhos, toque na vida para que eles voltem para a Tua casa. Ó Pai, nós intercedemos, Senhor, pelas famílias nesta noite, Senhor. Eu não conheço o problema, eu não conheço a necessidade de cada irmão, mas o Senhor que sonda os nossos corações, que olha o mais profundo do nosso ser, sabe a necessidade de cada um nesta noite aqui. E eu coloco a minha necessidade, e cada um coloca a sua necessidade nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor entre com providência em nossas vidas. Pai, estenda Tuas mãos sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio à frente hoje aqui e que está nesse culto. Que o Senhor possa, Senhor, que o Senhor possa entrar com a providência em cada lar, em cada família. Também oro pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor. Numa turbulência tão grande que está, tanta dificuldade, tanto desemprego, tantas coisas ruins acontecendo, Senhor. Toma essa nação nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor seja o Senhor dessa nação e que o Teu nome seja glorificado no nosso meio. Pai querido, seja com cada um de nós neste culto também. E ajuda-nos, ó Pai, porque precisamos da Tua presença, precisamos da Tua presença mais do que nunca, Senhor. O inimigo tem lutado contra as famílias, tem lutado contra as pessoas, mas o Senhor é o nosso Deus. E por isso estamos aqui agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém.
Estou achando engraçado porque me pediram para apresentar o pastor Hernandes, né? Mas quem é o desconhecido aqui da frente, né? Sou eu, né? Mas assim, o pastor Hernandes dispensa apresentação, né? É conhecido da televisão, dos muitos livros publicados. Vocês têm, sabe quantos livros? 135. 135 livros publicados, né? Dentre eles, muitos comentários da Bíblia, né? Que estão à disposição aí no mercado evangélico, né? Mas o pastor Hernandes, ele é o diretor da LPC, A Luz para o Caminho, cuja sede fica aqui em Campinas. Ainda é pastor, né? 2 vezes no mês está lá em Vitória, na sua igreja presbiteriana lá. Além de escritor, conferencista, uma série de coisas que ocupam a sua agenda, né? Mas o que eu queria dizer do pastor Hernandes, não é a primeira vez que nós estamos juntos, né? Mas nas ocasiões que estivemos juntos, chama atenção, e o pastor Rubem, nós fomos orar juntos ali, comentou sobre isso, a sua simplicidade e como nos representa, né? É presbiteriano, nós somos batistas, né? Apesar que deve ter um monte de presbiteriano aqui dentro também, mas assim, nos representa, nós nos sentimos representados, bem representados, quando nós vemos uma pregação, uma palestra, na televisão, um programa. Então isso nos alegra muito. E eu queria tão somente orar, ter esse privilégio de orar pelo pastor Hernandes nesse momento. Vamos ficar de pé um pouquinho, porque depois você vai ficar sentado. Vamos orar pelo pastor Hernandes. Senhor Deus, obrigado pela vida do Hernandes aqui conosco nesta noite. Nós agradecemos, ó Pai, porque aprove ao Senhor trazê-lo aqui. E acima do escritor, do pastor, do conferencista, do diretor da LPC, está o Senhor. Deus. E nós cremos, ó Pai, que como o Senhor tem feito outras vezes, nós queremos pedir que o Senhor o use nesta noite também. Que Ele fale do Senhor. Nós queremos de fato te ouvir através da boca dele. O abençoa e nos abençoa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Irmãos queridos, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesta noite. Agradeço o carinho dos pastores, a simpatia, a acolhida tão calorosa, tão fraterna. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Jó. Jó capítulo 1. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo. O capítulo 1, versos 6 a 12. E depois nós vamos ler o capítulo 2, de 1 a 6. Jó capítulo 1. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com um sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos queridos, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que esses filhos aqui são os anjos. E eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E sem explicação, a Bíblia nos informa que Satanás aparece nessa reunião. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para ele assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está antenado, está de olho, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando para você. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda. Estou muito ocupado. Tenho outras prioridades. Quem sabe um dia eu ponho os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: mas também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem. Tu colocaste uma sebe, uma cerca de proteção ao redor da família desse homem. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeira coisa, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que ninguém se aproxima de Deus por causa do caráter de Deus, mas apenas por causa das bênçãos de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é íntegro quando adora a Deus. Satanás insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que religião dá lucro. E ele só se aproxima de Deus por aquilo que ele vai receber em troca dessa relação. Então Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse mesmo homem que hoje adora, amanhã vai blasfemar, se tu tirares dele aquilo que tu deste para ele. E eu pergunto para vocês: o que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, porque ele só te adora por causa disso. Não és tu quem moves o coração desse homem, não, é o que tu deste para ele. Se tu tomares de volta o que tu deste para ele, ele vai blasfemar. E Satanás aqui
levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Deus faz mais. Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Eu quero que você compare comigo o verso 3, observe o verso 3 do capítulo 1, porque nós temos uma informação aí, que esse homem, ele não era apenas um homem rico. Está escrito: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O que significa isso? Significa que Jó não era um homem rico apenas, ele era o homem mais rico da sua geração. Ele era o Bill Gates da sua geração. Agora, notem vocês que Satanás vai usar 3 instrumentos para levar esse homem à falência. Confira comigo. No verso 14, no verso 15, Satanás vai usar os sabeus. No verso 16, Satanás vai usar o fogo. No verso 17, Satanás vai usar os caldeus. 2 coisas eu chamo a sua atenção. Primeiro, não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Jó era o mais rico e ao mesmo tempo mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Agora, este homem que é o mais rico, enfrenta um colapso financeiro, não numa década, não num ano, não num mês, não numa semana, num único dia. Ele quebra, ele vai à falência, ele perde tudo que tem, ele entra em colapso financeiro. Você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó vai blasfemar contra Deus? A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama a Deus mais do que o dinheiro. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas tem a segunda tese. Ninguém ama mais a Deus do que a família. A família é um bem de Deus, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Se eu estou me dirigindo aqui a pais e mães que têm mais de um filho ou uma filha, sabem disso. Os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê uma família com muitos filhos e eles são unidos, pode ter certeza, por trás tem um pai e tem uma mãe que orienta, que aconselha, que exorta, que intercede, que costura essa unidade. Agora notem comigo no capítulo 1, versículo 2, que Jó tem 10 filhos.
7 homens, 3 mulheres. São adultos, são independentes, mas são amigos. Celebram juntos, festejam juntos, estão juntos. E por quê? Porque o capítulo 1, versículo 5 diz que Jó era um pai presente, que Jó era um pai conselheiro, que Jó era um pai intercessor, que Jó estava mais preocupado com a piedade dos filhos do que com a reputação deles. Agora, este pai exemplar, depois de saber que está quebrado, falido, recebe no mesmo dia a mais dramática informação da vida: seus 10 filhos morreram num único acidente. Você já pensou o que é um pai ir para o cemitério e enterrar todos os seus filhos no mesmo dia? Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue das cinzas? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que este homem se rebelaria contra Deus? Será que Satanás tinha razão? Ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 20. Quando Jó recebe essa amarga notícia, diz a Bíblia que ele rasga sua roupa, que ele raspa a cabeça, que ele se atira no pó, na cinza, no chão, que ele se prostra, que ele adora a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não pelas bênçãos de Deus, mas pelo caráter de Deus. Mas aí vem o capítulo 2, diz a Bíblia que Deus reúne-se mais uma vez com seus filhos. Eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia nos informa que Satanás apareceu lá de novo. E a Bíblia diz que foi Deus quem cutucou outra vez, perguntando: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, eu estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá novamente o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tu me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que ele me serve, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe na carne, toca-lhe nos ossos, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, de novo, Deus o constitui como advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tocar na vida dele, tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Irmãos, é importante frisar isso, sabe por quê? Vocês se lembram que na década de 90, o Brasil foi invadido por uma torrente de literatura de batalha espiritual. E muitos daqueles livros traziam uma visão maniqueísta. A tensão entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, o bem e o mal, Deus e o diabo. Passando a ideia que o diabo é uma espécie de páreo para Deus. Mas o diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Não tem páreo para Deus. Deus é o todo soberano Deus. Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele governa os céus, ele governa a terra, ele governa o inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o controle, ele tem todo o domínio no universo.
Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali. E diz a Bíblia que coloca uma doença maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E esse homem que já está falido, que já está enlutado, agora vira uma carcaça humana. Uma chaga aberta. Uma ferida viva. Esse homem agora é um aborto vivo. Seu corpo é algo esquisito, que causa nojo, que causa náusea nas pessoas. A sua pele vai apodrecendo, a sua carne vai cheirando mal. E ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Diz a Bíblia que vão formando novas bolhas de pus pelo seu corpo. Ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir. A sua dor o castiga, o assola cruelmente. Ele fica magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Quando a sua mulher o vê nesse estágio, cheirando mal, ela grita para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. Ele responde para ela: tu falas como qualquer doida. Temos recebido nós o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz o capítulo 2, versículo 10, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Em outras palavras, Jó derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ama mais a Deus por quem Deus é do que por aquilo que Deus dá. Agora confira comigo o capítulo 2, versículo 11. Vem os amigos. Ele faz, Bildade, Zofar, combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12 diz: levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou o pó, o ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites. E nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, pois viam que a sua dor era muito grande. E eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta eloquente, peremptória é esta: é claro que eram. É claro. Eu pergunto a você: você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, calado, chorando, sentado na cinza. Você já recebeu alguma visita assim nos dias mais sombrios da sua vida de alguém? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, eles começaram, entre aspas, a fazer teologia, a lucubrar, a filosofar, a desenvolver um raciocínio de lógica simples, de lógica cartesiana. E eles pensaram: toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. E eles foram massacrando Jó, e eles foram cravejando Jó com as suas setas mais envenenadas. O que Jó fez? O que você e eu faríamos. Ele começou a se defender.
Ele começou a perguntar para Deus: mas por que, meu Deus? Por quê? Por quê? Ele levantou os céus 16 vezes essa pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. Eu quero dizer para você que o silêncio de Deus grita mais alto nos seus ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se você está percebendo comigo, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Que áreas? Primeiro, vida financeira. O homem era rico, o mais rico, vai à falência. Segundo, a saúde. O homem vira uma carcaça humana. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisava do apoio, da presença, do cuidado da sua mulher, ela olhou para ele assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Quarta área, os filhos. Irmãos, não é natural os pais enterrarem os filhos, não é natural. Quinto, área das amizades. Aqueles que deveriam ser bálsamo, tornaram-se vinagre. Aqueles que deveriam ser consoladores, tornaram-se consoladores molestos. Esse homem perdeu tudo. Esse homem está no fundo de um poço. Esse homem está falido, esse homem está enlutado, esse homem está doente, esse homem está abandonado, esse homem está acusado. Mas quando ele está no fundo do poço, não tem mais para onde olhar, a não ser para cima. E para cima ele olhou. E quando ele olha para cima, ele arranca do peito um brado de esperança, quando ele diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu verei o meu Redentor, revestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor, porque o meu Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Quando ele abre o seu peito para dizer isso, Deus rompe o silêncio. Deus começa a falar. Curiosamente, quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Todas retóricas, sem qualquer chance de resposta. É como se Deus abrisse as cortinas dos céus, é como se Deus abrisse as comportas dos céus e começasse a despejar em cima de Jó torrentes catadupas da sua glória, do seu poder, da sua majestade. E Deus perguntou para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica, onde fica o reservatório do vento? Me explica, Jó, como é que eu formo a geada? E Deus foi se revelando a Jó, e Deus foi se mostrando a Jó, e Deus foi mostrando a sua glória, o seu poder, a sua majestade para Jó, e Jó foi se encolhendo, 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 para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias na sua vida, que mudaram a sua história. Verdades essas que eu quero partilhar com vocês nesta noite, na expectativa de que Deus toque também o nosso coração. Que verdades foram essas? Abra sua Bíblia aí no capítulo 42 de Jó, por favor. Primeira coisa que Jó descobre, primeira coisa que Deus se revela para ele foi isso aqui, olha aí. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei
que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Oh, irmãos queridos, você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu não sei quanto a você, eu gosto muito de ler. Praticamente toda semana eu passo nas livrarias para ver o que está saindo de novo. E você sabe que os livros que mais são publicados no Brasil e no mundo são livros de autoajuda. E segundo, livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito. Mas esses livros dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E nós somos muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Oh, irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres usam um cosmético que ajuda tanto, não? Ah, como ajuda. Daqui a pouquinho, você faz uma boa cirurgia plástica e dá uma melhorada fenomenal. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E dizem os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, já não gememos desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Deixa eu dizer para você, em terceiro lugar, nós temos fraquezas morais. Eu, você, nós, já prometemos para Deus, com lágrimas nos olhos: ah, Senhor, eu nunca mais vou cometer esse erro. Eu te prometo que nunca mais, Senhor. Daqui a pouquinho, você está caindo no mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não. Faltou para você poder. Nós somos fracos. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que nós não queremos, esse nós praticamos. Nós somos fracos. Mas bendito seja Deus, porque você pode dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem recuperação, para Ele não tem causa perdida, Ele tudo pode. Portanto, não há nada mais esperançoso para o nosso coração, conquanto família reunida, do que conhecer quão grande é o nosso Deus. Eu pergunto para você: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o que nós chamamos do capítulo 40 do seu livro, ele começa a pensar na majestade de Deus e diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Vá um dia para o Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Deus mede as águas na concha da sua mão. O profeta Isaías diz que Deus pesa o pó das montanhas, como se estivesse medindo partículas de ouro, em balança de precisão. Ele diz: o meu Deus mede os céus a palmo.
Diz: o meu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. O meu Deus olha para as nações poderosas do mundo e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. E eu pergunto a você: quem é o seu Deus? Só para pensar nos atributos que só Deus tem, nós poderíamos dizer que Deus é autoexistente, é imenso, é infinito, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano, é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas eu pergunto a você: mas qual é o tamanho desse universo que Deus criou e mede a palmos? Pergunte para um astrônomo. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Mas o que isso significa? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior que o universo. Ele é transcendente. O seu Deus tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vai um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas Ele não só criou todas elas, não. Diz Isaías que Ele conhece cada uma delas pelo nome, e ao chamá-las, elas o obedecem. Este é o seu Deus. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. O micro também. Essa é verdadeira, né? Com certeza. Se você pegar uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, uma folha dessa é muito mais complexa do que a cidade americana. Muito mais. O Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Se você for na sua geladeira hoje à noite e pegar um ovo, aquela gema de ovo que você quebra e põe lá na frigideira, é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O que é maravilhoso é que códigos de vida não surgem espontaneamente. Códigos de vida não surgem diante de uma explosão cósmica. Códigos de vida não surgem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o seu Pai, esse Deus tudo pode. Para ilustrar de uma maneira mais simples, um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Quando o filho lhe faz uma pergunta, e eu acho que os pais concordam comigo.
Parece que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não tem ninguém que faz pergunta mais complicada do que a criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai calou-se, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Continuou andando, pensativo. Quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas. Ele diz: filho, olha para cima. O menino olhou: está vendo aquele avião? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto, tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado, ficou bem perto, disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Ih, papai, esse é grande, papai, esse é muito grande. Aí o pai diz: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a história de Jó está no versículo 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece a soberania de Deus, dos propósitos de Deus. Oh, irmãos, nós que estamos aqui, não acreditamos em sorte. Nós não acreditamos em azar. Nós não acreditamos em determinismo cego. Nós não acreditamos em misticismo. Nós acreditamos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós acreditamos que Deus tem o controle total e absoluto de tudo e de todos. E nós podemos dizer com todo entusiasmo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então entenda isso, querido. Se a providência carrancuda tem uma face sorridente por trás, se você está passando por uma tempestade, saiba que mesmo que o barco tenha fugido do seu controle, continua debaixo do controle de Deus. Se parece que a sua vida está à deriva, Deus está conduzindo você a um destino que Ele, dentro da sua soberania, quer que você realize para a glória do seu nome. Deus está no controle. Deus tem um propósito. A nossa vida não é como uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor da circunstância. Deus está dirigindo o nosso destino. Terceira verdade que mudou a história de Jó. Está aí no versículo 3, confira comigo. Ele reconheceu a sua profunda limitação. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para entender isso aqui é o seguinte: leia o livro de Jó, por favor. Tira um sábado, tira um feriado. Dê uma lida assim, numa sentada só. Não leia picadinho hoje, um dia, daqui a uma semana, outro pedacinho, não. Leia de uma sentada só. Você vai descobrir coisas fantásticas. Primeira coisa que você vai descobrir: Jó fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. Ao longo do livro. Tem gente que quando sofre se cala, estoicamente. Tem gente que quando se sofre, fala. Foi assim com Jó. E o que acontece? Quando a gente está sofrido, machucado, doído, a gente fala às vezes sem entender. De repente Deus abriu as cortinas. Deus mostrou quão grande Ele era, como Ele estava no controle, quando Ele tinha o domínio de tudo. Aí Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o sábio
é aquele que sabe, que não sabe. Porque quanto mais você sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então o sábio é aquele que diz, Senhor, eu não sei. Quando você encontrar alguém pela jornada da vida aí, que fica rotando em cima de você, que sabe tudo, que domina tudo, que controla tudo, que parece que domina, possa saber que você está perto de alguém que sabe quase nada. Quase nada. Eu fui criado na roça. E eu não sei se você já viu uma plantação de milho seco na hora de colher, aquela colheita manual. Você sabe qual a diferença entre uma espiga boa e um restolho que só tem sabugo e palha? É que quando a espiga boa está madura para colher, ela se dobra. Mas o restolho fica empinadinho, não dobra de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você vê uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber, é palha e sabugo. Porque não dá para você ficar empinado na presença daquele que é grande, majestoso e soberano. Você tem que se curvar. Tem que se curvar. A quarta verdade que mudou a história de Jó está no versículo 5. Olha comigo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. E aí eu entro em crise. Queridos pastores, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por que eu entro em crise? Porque parece que Jó 42, 5 não combina com Jó 1:8. Porque em Jó 1:8 Deus diz assim, não tem ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso aqui não é elogio de um amigo rasgador de seda, isso aqui não é bajulação humana, quem está falando isso aqui é Deus, e Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem o diagnóstico. Agora você pergunta assim, como é que esse homem, que era o homem mais piedoso da sua geração, podia fazer uma confissão dessa? Eu te conhecia só de ouvir. Parece contraditório. Para responder essa questão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha ido ao mar, nunca tinha visto o mar. Um dia ele viajou para o litoral, quando ele viu o mar, ele ficou encantado e soltou uma exclamação, agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz, pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A própria essência da salvação, da vida eterna e do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nunca haverá um dia na eternidade em que você possa dizer, agora eu já conheço tudo acerca de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente fica pensando, irmãos, que o céu vai ser chato. Há pouco tempo um adolescente chegou para mim e disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei, minha filha, você está ficando maluca? O que é isso, menina? Não, eu não quero ir não, pastor. Eu falei, mas me explica esse negócio aí, o que você está falando? Ah, é porque a ideia de céu que eu tenho, que eu vou estar lá na glória, sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando. Ah, eu não aguento esse trem a vida inteira não, eu quero coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu vai ser dinâmico. O céu vai ser dinâmico, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos fruir a Deus, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos nos deleitar em Deus, nós vamos trabalhar para Deus. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Os seus servos o servirão. Agora pense comigo uma coisa. Nesse corpo nosso que fica cansado, doente, caquético, conseguimos fazer tanta coisa maravilhosa. E diz Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial.
Você já pensou o que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Que coisa fantástica! Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Porque se ele voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Quando Jesus estava no Getsemane, Pedro pegou a espada para cortar a orelha do Malco. Jesus diz, guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Com que velocidade os anjos viriam do céu à terra? Um estalar de dedos? O que significa isso? Significa que os anjos, e nós vamos ser como os anjos, não que não teremos um corpo, mas viveremos na mesma dimensão, não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam aqui agora. Pois nós reinaremos com Cristo nos novos céus e na nova terra, nós serviremos a Cristo, nós conheceremos a Deus, e 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 nunca haverá um dia em que nós possamos dizer, conheço tudo, não tem mais nada para conhecer. Então agora eu entendo Jó. Ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, eu só estou arranhando a superfície, tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para conhecer. Mas sabe qual foi a última coisa que mudou a vida de Jó? Está no versículo 6. Olha o que ele disse. Reconheceu a enormidade do seu pecado, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí você diz, eu não estou entendendo de novo. Porque essa oração de confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Mas na boca do homem mais piedoso do mundo? Eu me abomino? Se os pastores da igreja subirem ao púlpito, no domingo à noite, começar o culto, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino. Alguém vai ficar pensando, será que o pastor fez coisa errada? O que aconteceu? Como é que eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa sublime aqui. As pessoas que mais lamentam e choram pelos seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Porque quando o homem anda longe de Deus, nem consciência de pecado ele tem. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece que você é pecador. Aí você vai dizer, ai de mim, Senhor, ai de mim, ai de mim. Deixa eu ilustrar isso para você entender melhor. Eu estava pregando num hospital em São Paulo, há 2 anos, um culto de Natal. E a capelã do hospital, Eleni Vação, disse para mim, pastor, nós lidamos com um problema muito difícil essa semana aqui. Eu falei, o que foi, Eleni? Chegou uma moça com um sangramento severo, radical, acompanhada dos pais. Quando o médico foi examinar a moça, o médico disse assim, essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou, o senhor está enganado, doutor, eu não estava grávida não, senhor. Os pais da moça disseram, doutor, o senhor está enganado, a nossa filha não estava grávida. Pois o médico disse, ela estava grávida sim, porque ela acabou de ter um bebê. Quando o médico percebeu a jogada, ele endureceu. Disse, me traga o bebê, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois chegou um bebê morto, numa caixa de isopor. E a Eleni disse, pastor, nenhum sinal de culpa, de pesar, nem da moça, nem dos pais da moça. Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa está longe de Deus, ela não tem consciência de pecado. A consciência está cauterizada. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais você diz, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Diz o versículo 10, que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E você já perguntou por quê? Já perguntou por quê? Deixa eu fazer uma perguntinha muito básica para os meus colegas pastores.
Qual é a sua reação quando alguém fala mal de você? Ou vocês já chegaram naquele estágio que ninguém mais fala mal de vocês? Estão nessa fase já? Mais em cima um pouquinho? Outra coisa, não? Você fica feliz? Fala a verdade. Você dá pulos de alegria e fala, aleluia, glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia. É assim que você reage? O que você acha que Jó sentiu quando os seus amigos disseram, Jó, você é um ladrão, ô Jó, você é um louco, ô Jó, Deus matou os seus filhos, você é louco, além de enterrar os meninos, ainda recebe a culpa. Você acha que eu ficou feliz? O que ele fez? Ele se defendeu. E quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, ressentimento. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem? Meu filho, você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você quer recomeçar a vida? Saia dessa trincheira da defesa e entre na brecha da intercessão. Sabe por quê? Você não consegue ter mágoa de alguém e orar por ele ao mesmo tempo. Quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. É hora de você parar de se defender. Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Sabe o que Deus fez? Restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida dele. Primeira área que Deus restaurou, a saúde dele. Olha o versículo 16 do capítulo 42. Ele viveu mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Pois Deus está aqui nesta noite, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que tem todo o poder. A segunda área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área financeira. Olha o versículo 12. Diz o texto aí no versículo 12, que Deus devolveu tudo, de que maneira? Em dobro. Se você compara 1,3 com 42,12, você vai descobrir uma coisa maravilhosa. Você já era o homem mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Pois Deus está aqui nesta noite, Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou foi a área das amizades. Confira o versículo 8. Eu acho isso bonito demais. Porque agora Deus chega para os críticos de Jó e diz assim para eles: vocês lembram daquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. E para eu ouvir e restaurar vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês, para eu ouvir a oração daquele homem e restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei e lembrar da frase, tá bom. E a frase é essa: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você, e aqueles que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quarta área que Deus restaurou: o casamento. Agora deixa eu só pensar um pouquinho com vocês, com a mente de um brasileiro. Só um pouquinho. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele disse assim para ele: morre, ó, morre logo. Agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide. O que é que você acha que o Jó falaria para ela agora, se ele fosse um brasileiro? Eu acho que eu diria assim: morre, mulher, morre. Eu diria assim para ela: a fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Nada disso. Sabe por quê? Porque Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus não faz a obra pela metade. Deus faz a obra completa. Cura feridas, perdoa, restaura, renova. Eu creio nisso. Há pouco tempo uma mulher me procurou. Diz assim: pastor, estou comunicando para o senhor que eu estou me separando, estou me divorciando. Tomei um susto. Falei: é mesmo, filha? Falei: é mesmo. Olhou bravo agora.
Eu perguntei, mas por que minha filha está divorciando? Ela respondeu para mim, curto e grosso, secou. Entendeu? Secou. Falei, secou? Secou. Falei, então tem esperança, minha filha. Ela me olhou assim, me fuzilou com os olhos. Esperança como? Você não leu na Bíblia lá que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco. Ela olhou assim para mim desconfiada e falou, pastor, o senhor pirou. O senhor perdeu o juízo. Eu estou falando para o senhor que morreu. Está entendendo agora? Morreu tudo aqui dentro de mim. Falei, morreu? Uai, filho, então tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o que está morto aí no seu coração. Falei, pastor, o senhor endoidou mesmo. Eu estou falando, senhor, que acabou, não tem mais nada, acabou. Entendeu agora? Falei, acabou, filha, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus chama a existência até o que não tem mais no seu coração. Você não vai divorciar essa semana não, você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana voltou. Falei, pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Eu estou animada de novo, Deus está curando meu coração e eu estou querendo investir no meu casamento. Tem esperança, com Deus sempre tem recomeço. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Os filhos. Diz aí o capítulo 42, 13, que Jó teve mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhos. Aí você pergunta assim, não estou entendendo só uma coisa. Não era tudo em dobro? Se ele tinha 10 e era tudo em dobro, quanto eu devia ter agora? 20. Bom, então não foi tudo em dobro? É simples de entender. Quando morre uma ovelha lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, e um amigo se aproxima e diz, meus pêsames, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Ele diz, não senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Bendito seja Deus. Quão grande Deus nós temos. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deixa eu só segurar o pastor Hernandes aqui. Professor Marcos, aonde está? O professor Marcos, ele é um presbiteriano que está aqui. Ah, está ali. E ele faz, é assim que chama mesmo, um retrato. Vem cá. Ele vai explicar. Ele quer fazer uma homenagem. Hã? Venha. Uma homenagem ao pastor Hernandes. Ô meu pai. Eu também sou. Boa noite. Isso não está acontecendo comigo, parece pegadinha, né? Eu não esperava por isso não, eu achei que fosse uma entrega discreta, mas aí me chamam, então eu vim aqui. Bom, reverendo Hernandes, eu fiz esse desenho há um tempo, e eu acho que chegou até o senhor, porque o senhor compartilhou no seu Instagram. E aí eu soube que o senhor estaria aqui presente, e eu decidi trazê-lo. Oh, meu irmão, obrigado. O Posso trabalho, deve ver. Se não gostar, pode falar também, que eu faço outro. É só abrir aqui. Eu coloquei para proteger. Oh, mas que maravilha. Olha aqui. Obrigado. Botar num quadro. Vou botar num quadro. Por viu? favor. Só rapidinho. Isso é uma homenagem. Obrigado.
longe de mim qualquer tipo de idolatria, por favor. É uma homenagem em consideração ao Dr. Hernandes, porque eu estava numa encruzilhada da minha vida, né, sobre igreja. O que eu faço agora? Não estava muito bem com a igreja. E eu lembrei dos meus tempos de criança, que eu frequentei a igreja presbiteriana, e eu falei, será que eu volto para a igreja presbiteriana? Aí eu comecei a a ver o culto online da igreja presbiteriana de Pinheiros, na época. Então, durante 2 meses, eu não fui em uma igreja. Eu comecei a ver o programa na igreja presbiteriana de Pinheiros, e o senhor pregava nos cultos aos domingos. Eu falei, essa palavra está falando muito ao meu coração, eu vou para a presbiteriana mesmo. E acabei indo para a presbiteriana, pela graça de Deus, hoje eu sou presbítero lá. Glória a Deus. Sirvo ao Senhor. Aleluia. Na igreja presbiteriana, e independente de qualquer tipo de denominação, nós estamos caminhando todos juntos para o mesmo lugar. Glória a Jesus. Eu tenho o privilégio de Obrigado, entregar. filho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao pastor e a todos. Ele falou que ele era tímido. Ele não é Muito tímido. obrigado, viu? Deus abençoe, Eu só pastor queria Hernandes. fazer um destaque. Estou vendo aqui a dona Irma Módulo. Onde está? Foi minha mãe espiritual, cuidou de Ali. mim. Por favor, fique em pé um Fique de pouquinho, pé. dona Irma. Essa senhora simpática, tão querida, tão preciosa. Carinho. Nós temos o coral agora cantando isso. O coral da igreja vai cantar mais uma vez, depois o pastor Rubem vai estar fechando. Nós temos à disposição dos irmãos esse material importante. Você pode ser abençoado e continuar ouvindo uma palavra tão importante como que acabamos de ouvir de uma maneira escrita. Né? O coral da igreja estará se apresentando agora. Nós depois estaremos. Você está convidado a participar com a gente lá da cantina, ter um tempo. Se você comprar um livro, o pastor Hernandes vai fazer um autógrafo aí, vai autografar o livro, e nós teremos essa oportunidade ainda de ter um pouco mais de convivência aqui, de comunhão, não é? E todos são muito bem-vindos e todos são também abençoados agora no retorno para as suas casas, e Deus possa abençoar vocês. Vamos ouvir o coral, depois então nós estamos